Opa, boa noite, gente. Eu queria estar dando início ao curso de desenvolvimento avançado em Java. Nossa primeira aula vai abordar o assunto do paradigma funcional em Java, que é um conceito que vem sendo bastante pedido nos cursos, porque na versão 8 do Java agora nós temos como aplicar esse paradigma de uma forma mais fácil, o que não era possível nas versões anteriores do Java. Primeiramente, eu queria informar, meu nome é João Paulo, eu sou engenheiro de Java Sênior atualmente, tenho mais de 6 anos de experiência trabalhando com a tecnologia Java e vou dar esse curso aqui para vocês. Eu espero que esse curso atenda a expectativa de cada um que está assistindo aqui. Para começar esse curso, nós temos alguns pré-requisitos. Se você não entende nada de Java, a primeira coisa que eu indico a você é que você faça primeiro o curso básico de Java antes de começar esse paradigma, porque eu acredito que vai cobrar conceitos básicos de Java e acredito que você não vai ter um grande proveito é, assistindo esse vídeo agora. Então, eu quero pedir que você, se você estiver começando a assistir esse vídeo, você não tiver conhecimento em Java algum, pode ter em outras tecnologias, mas acredito que Java seria uma grande base você ter pelo menos o conceito básico, tá bom? Então, dando início ao nosso curso, qual o objetivo dessa aula? Entender o paradigma funcional no Java, aprender como utilizar uma Lambda e a API Lambda do Java 8, entender o paradigma da recursividade, ter o Call Optimization e o Memorization, ok? Então, continuando a partir desse ponto, quais os requisitos básicos? Igual eu falei no início do vídeo, você precisa entender os conceitos básicos do Java, como declarar uma variável, qual o paradigma do orientado a objeto no Java, entre outras coisas. O Java Generics, que as lambdas por padrão utilizam bastante os generics porque elas não são tipadas estaticamente, então elas são utilizadas de forma dinâmica. E para isso você precisa entender os generics do Java. Todas essas abordagens aqui que eu estou colocando como pré-requisito, se você pegar esse título e colocar no Java, colocar no Google, você já vai conseguir ter um grande resumo, entendeu? Para quem já tem conhecimento em programação em outras linguagens como .NET, que é bem parecido com Java, você já vai conseguir sair do outro lado, entendeu? Então, assim, eu já deixei esses títulos bem descritivos para ficar bem mais fácil para quem for pesquisar cada, cada item desse no Google, ele conseguir achar de modo fácil a explicação de cada conceito desse. Além disso, eu indico você estar lendo o Medium, que também é um site que possui vários artigos e que vai facilitar também quando vocês forem pesquisar no Google. Além disso, também nesse curso você precisa entender de collections, que também está dentro do conceito básico do Java, mas você precisa entender mais ou menos a ideia dele. Em alguns códigos nessa aula eu vou utilizar listas e sets para fazer explicações, e se você não entendeu a base das collections, você não vai conseguir tirar um grande proveito dessa aula. Parte 1. Paradigma funcional no Java. Então, o que acontece? O Java, na base dele, ele é herdado da linguagem C. A linguagem C, ela foi constituída em cima de um paradigma imperativo, que é diferente do paradigma funcional. E para isso, no decorrer dessa aula aqui, eu vou explicando para vocês a diferença, que vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Paradigma funcional de Java. O paradigma funcional é o processo de construir um software através de composição de funções puras, evitando o compartilhamento de dados mutáveis e efeitos colaterais. É declarativa ao invés de imperativa. Essa é uma definição de Eric Elliott. Então foi igual eu falei para vocês. A linguagem Java por si, a base dela, ela respeita
um conceito imperativo. Quando eu falo em conceito imperativo, é que ela respeita ordens. Então, toda vez que eu declaro uma linha, eu estou dando uma ordem para minha CPU que ela vai ter que processar aquilo ali, a JVM na realidade. Quando eu declaro uma variável lá e atribuo um valor, talvez futuramente eu mude o valor dela, eu vou estar mexendo diretamente, dando uma ordem nele. Então ele funciona como se fosse uma instrução a ser executada. Então, gente, o paradigma imperativo é aquele que expressa o código através de comandos ao computador. Nele é possível ter o controle do estado dos objetos. Visto isso, galera, o que eu posso afirmar sobre esse paradigma imperativo? As linguagens como C, a linguagem Java, o .NET, eles, no core deles em si, nas primeiras versões, eles obedeciam um paradigma imperativo. Por quê? Todas as instruções que você passava para essa linguagem de programação, eles funcionavam como se fossem ordens dadas ao computador. Daí vem a palavra imperativo, porque em cada linha você está dando uma ordem. Então, quando eu rodo um laço for, eu estou falando para ele ser executado naquele momento, aquele for. Então, eu dou uma ordem para ele. Vou te dar um exemplo. Se eu quero iterar esse item 10 vezes e pintar o valor dele, eu estou dando uma ordem para o computador e estou falando para ele, para 10, variável i é igual a 0, entendeu? E for menor que 10, some i com 1. E a partir daí eu falo para ele dentro, para cada i desse, você printa o valor de i. E com isso a gente consegue ter o resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 10. Então, o que a gente pode absorver desse paradigma imperativo? Ele funciona mais ou menos como se fosse um script de ordens. E o computador vai seguindo linha por linha aquele script. Para ficar mais claro de entender, eu vou escrever um código aqui com vocês, que é o código da página a seguir. E nele ele tem um exemplo de um paradigma imperativo implementado, que é o padrão do Java que você já deve conhecer. Então, seguindo aqui o exemplo, eu tenho um valor igual a 10. Valor vezes 3 é o meu resultado, e agora eu vou printar o resultado. Então, o meu resultado é a gente executando esse pseudocode aqui, vamos analisar ele antes de executar. O valor é igual a 10, então eu estou falando para o computador agora. Pega a memória, separa um valor, coloca esse valor 10 aqui na memória. Em seguida, eu estou pegando esse valor e multiplicando por 3 e pegando mais um pedaço da memória do computador e falando assim, ó, coloca esse valor dentro do resultado. E depois, printa esse valor. Se vocês perceberem, cada ordem dessa aqui, que eu estou dando uma instrução para ele executar nesse momento. Então, é uma instrução instantânea, que ela vai ser executada. E no final, ele vai executar a última linha. Correto? Então, uma das ideias também do paradigma imperativo é que as instruções dele são executadas de forma instantânea. No momento que elas são declaradas, elas já são executadas no código, correto? Então, vamos ver aqui. Então aqui, ó, tá vendo? O resultado é 30. Então foi mais ou menos essa ideia que eu quis passar para vocês. O paradigma imperativo, ele executa instruções, funciona como se fosse ordens de computador, como você se passando ordens ao seu computador. E além disso, as funções são instantâneas. Então, no momento que você está declarando elas, elas estão sendo executadas. Ok? Continuando. Paradigma funcional. No paradigma funcional, damos uma regra, uma declaração de como queremos que o programa se comporte. O que acontece? No paradigma, voltando aqui, no paradigma imperativo, eu falo que ele é aquele que expressa o código através de comandos ao computador. Então, no momento que eu estou passando o comando, ele está sendo executado.
Na programação funcional, a gente já tem uma ideia mais ou menos chamada de lazy evaluation. No paradigma funcional, damos uma regra e uma declaração de como queremos que o programa se comporte. Visto isso, eu vou contar um pouco da história do paradigma funcional. O paradigma funcional, ele vem das funções matemáticas, que foram desenvolvidas e a partir dela tinha um cálculo lambda. Esse cálculo lambda foi a base que essa foi mais ou menos em 1930, foi o orientador do Alan Turing que desenvolveu esse paradigma e, visto isso, ele conseguiu, futuramente foram desenvolvendo e chegaram na linguagem Lisp, que foi a primeira linguagem funcional, que veio o primeiro paradigma funcional foi a partir da linguagem Lisp. A base do paradigma funcional é que ela utiliza variáveis imutáveis, né? Então os parâmetros sempre são imutáveis, a ideia dele, e além disso eles utilizam recursividade intensamente, e é o que nós veremos até o final dessa aula. Só para deixar mais claro para a gente e para ficar mais dinâmico, eu vou implementar um código com paradigma funcional. Eu tenho certeza que vai ter classes aqui que vocês não vão entender aqui agora, mas no decorrer do curso, nas aulas seguintes, eu vou explicar cada função dessa, cada classe que eu estou utilizando, e a ideia da lambda nessa aula você ainda vai entender. Então, continuando. A gente tem essa classe aqui funcional que eu vou implementar ela agora no nosso código Java, que é mais ou menos a mesma ideia que a gente utilizou no exemplo anterior. A gente criou uma variável com valor, atribuiu o valor 10 a ela e depois multiplicou ela por 30. Então eu vou fazer essa implementação agora. Apagar o código antigo. Calcular o valor vezes 30. Essa daqui, no caso, seria a minha lambda. Eu vou pegar o valor que eu vou passar para ela. Como eu falei para vocês, voltando um pouquinho, ela trabalha com um paradigma declarativo, entendeu? Então, como ele é declarativo, na minha lambda eu vou falar o que eu quero que ela faça quando eu passar um determinado parâmetro. Então vamos dizer, quando eu passar o valor para ele, eu quero que esse valor ele seja multiplicado por 30, por 3, perdão. Então, considerando isso, eu vou criar o meu valor 10 agora para eu fazer o cálculo e bater o mesmo valor do cálculo que a gente fez na classe passada, utilizando o paradigma imperativo. Depois de tudo isso, agora eu vou multiplicar, fazer a apresentação desses dados. Com isso, executando esse código, então o resultado é igual a 30. Igual o exemplo passado, vimos que utilizamos um paradigma imperativo e nesse momento utilizamos um paradigma funcional. Então eu estou declarando o comportamento dele antes de precisar usá-lo. Então eu estou falando que esse valor, toda vez que eu passar um valor aqui para ele, ele vai pegar esse valor e vai multiplicar por 3. Só que nesse momento esse valor está sendo executado? Não, eu só estou falando o que é para ele fazer. Então aqui está um conceito do paradigma funcional ou programação funcional. Ok?